Afinal, qual que é a diferença entre chinês e mandarim? Essa é uma das perguntas que a galera mais me faz, porque realmente é um pouco confuso se você não entende, e agora eu vou tirar esta dúvida para você. Na China não existe apenas um idioma no qual o país inteiro fala, tá? Na China ele é composto, né, a comunicação é composta por vários dialetos, porque existem vários grupos étnicos na China. E aí, então, assim, antes do mandarim ele ser decretado o dialeto oficial, as pessoas elas não conseguiam se comunicar ao sair de um estado para o outro, por exemplo. Então, imagina que você mora na sua cidade, você vai sair para uma cidade ou para um estado mais próximo e você não consegue fazer uma compra no mercado, por exemplo, porque você não consegue entender o dialeto do outro. Você não consegue pedir um copo d'água, você não consegue comprar uma xícara de chá ou um café. Porque justamente vocês falam um dialeto diferente. Então era assim que acontecia um tempo atrás. Então o governo olhou para isso e falou assim, não, isso aqui está impedindo a economia crescer. A gente precisa decretar um dialeto oficial do país, né? E como que foi feita essa escolha? Primeiro você precisa entender que a China ela tem mais de 56 grupos étnicos, né? Só que dentre eles existem 7, tá? Que são esses daqui, tá bom? Então nós temos aqui o Han, Gan, Kejia, Min, Wu, Xiang e o Yue. Todos esses 7 são os maiores grupos, porém tem um que é maior de todos, que é o primeiro, que é o Han. Então o grupo Han ele é composto por 90%, né? Ele faz parte da fatia de 90% dos chineses atuais. Ou seja, a cada 10 chineses, 9 são descendentes de Han. Tá? Então, o governo olhou para o seguinte cenário e falou assim, olha, se a maioria já fala mandarim, né, porque o povo Han fala o dialeto mandarim, é muito mais fácil, então, os outros 10% aprender o que 90% já fala. Né? Então, essa foi a lógica, né? E faz muito sentido ele fazer isso. Então, o que foi decretado foi o seguinte, em 1913, decretou, então, que o mandarim ele é o dialeto oficial do país. Então, hoje, se você fala mandarim, você está especificando qual é o dialeto falado, né? Que você vai aprender, por exemplo. E hoje a gente vai aprender mandarim. Agora, se você fala a palavra chinês, eu falo chinês, né? Entende-se, né? Subentende-se indiretamente de que você está referindo ao mandarim. Porque justamente o mandarim ele já foi decretado em 1913 como sendo um dialeto oficial. Tá? Então, quando você fala chinês, as pessoas entendem que é o mandarim, só que você não está especificando, entendeu? Então, hoje, tanto faz. Se você pode estar falando a palavra chinês ou a palavra mandarim. Os dois eles servem, tá bom? Mas lembrando que qualquer e outro dialeto que existe na China, ele também pode ser considerado chinês. Beleza? Então, cuidado na hora de você usar isso aí. Tem que olhar o contexto, tá bom? Bom, dito isso, a gente consegue ver aqui, então, o surgimento, né? Vou voltar um pouco atrás, né, da história de como surgiu os ideogramas, né? Então, o ideograma, na real, ele é composto por uma ideia, por isso que chama ideograma. Então, se você olhar para esta primeira figura aqui, né, você consegue entender que é a imagem de um boi, né, de uma vaca, né? Então, esse bicho aqui, ele foi retirado literalmente em paredes de caverna, ele foi retirado em tiras de bambu, ele foi retirado no casco de tartaruga, né, que era onde os chineses escreviam na época. Gente, eu tô falando isso, sei lá, há 4, 5 mil anos atrás, tá? 6 mil anos atrás. Então, é um negócio muito antigo, não existia papel ainda nessa época, tá bom? E aí, eles começaram a perceber que, por mais que dasse para entender esse símbolo aqui, ele era muito demorado para você escrever, né? Você imagina você ter que escrever isso toda vez que você for escrever a palavra boi, né? Então, eles começaram a fazer essa transição, né, de mudança dessa figura aqui, né, do boi, né? Então, você começa a perceber que ele passa por por várias fases ali, até chegar nesse último aqui, né? Então, nesse último aqui, você consegue ver que é o ideograma do boi atualmente. Então, para você ver que como o mandarim ele é um idioma muito antigo, né? Ele saiu literalmente de um casco de tartaruga até chegar no que a gente conhece hoje. Só que aí tem um problema, né? Antes de chegar no problema, eu vou mostrar para você outros aqui. Bom, então aqui nós temos, né, na primeira coluna aqui, né, todos os ideogramas. Ó, primeiro é
montanha, né? Então ele foi se transformando até chegar nesse último aí. Esse aqui é o símbolo, né, o ideograma do fogo. Depois nós temos madeira, nós temos ouro, nós temos aqui terra e por último nós temos porta, né? A porta você vê hoje como se fosse aquelas portas de faroeste, né? Que são de duas folhas que abrem assim, né? Então você percebe que existe uma lógica em cima dos ideogramas. Porém, o problema é o seguinte, né? Agora a gente volta ao problema. Quem acompanhou essa transição aqui, ela consegue muito bem enxergar uma porta, enxergar a montanha, por exemplo, enxergar o boi, sei lá, porque ela acompanhou essa transição, né? E o problema estava onde? Nas crianças que estavam nascendo. Ou seja, os novos humanos que viam, que não acompanharam essa transição, elas não conseguiam interpretar eles. Eles olhavam para isso daqui, eles não conseguiam ver sentido nisso, né? Então eles não acompanharam o processo do pictograma para ideograma, tá? Então eles tiveram que fazer então como eu posso dizer, um sistema de leitura para isso, como se fosse uma espécie de legenda para os ideogramas, tá? E aí então surge o chamado de Zhuyin, tá? Zhuyin, então, é uma tabela, né, como você pode ver aqui, onde você junta um com o outro e ele forma alguns sons, né? Isso vai facilitar a leitura dos ideogramas, tá bom? Problema resolvido? Obviamente, para os chineses. Com a potência, né, que está vindo ali, o crescimento econômico chinês, muitos ocidentais, assim como você, está querendo conhecer mandarim, está querendo aprender mandarim. Você vai olhar para isso, essa tabela aqui, você vai falar assim, Lin, tá, para mim não faz sentido nenhum isso daqui. Então, você vai perceber que isso aqui não te ajudou em nada. Então, o que os chineses, muito espertos, fizeram? Eles pegaram esta tabela aqui e transformaram ela nesta tabela aqui. E você agora olhando para isso daqui, você vai falar assim, agora eu estou mais familiarizado, agora sim ele fica mais possível. Essa tabela, senhoras e senhores, eu apresento para vocês o Pinyin. O Pinyin é a fonética do mandarim, ou seja, existe o ideograma, que ele surgiu dos pictogramas, e aí ele foi criado então a fonética chamada Zhuyin, que serviu apenas para os nativos, e hoje temos agora a versão romanizada do Zhuyin, que é chamado de Pinyin. E isso daqui é a base do mandarim. É através disso daqui é que você vai se tornar um falante de mandarim. Inclusive, isso daqui, hoje, na escola, na China, o próprio chinês estuda através do pinyin e não mais pelo Zhuyin, que é um método antigo, tá legal? Então, através do pinyin, você vai conseguir comunicar em mandarim. Sabendo se comunicar, você consegue conversar, falar, pedir informação. E ao contrário do que muitos dizem, muitos professores por aí dizem que o pinyin, ele uma vez que você aprendeu, você pode descartar ele e ficar só com o ideograma. Eu vou dizer para você já, adianto para você já, que esta informação ela é muito prejudicial para você, porque você não deve aprender o pinyin, não dar tanto valor e descartar ele lá no futuro. Porque tem gente que fala assim, bom, se o professor está dizendo que o mais importante é o ideograma, então eu vou usar o pinyin e eu vou estudar de qualquer jeito, porque lá na frente eu vou descartar ele mesmo, né? Mas pensa comigo, é através do pinyin que você digita, você sabia? Então você pode digitar no seu celular, no seu notebook, através dos pinhins e gerar então ideogramas, né? Então assim, se você não souber pinyin direito, você não digita mais. E vou te falar uma coisa, hoje em dia as pessoas não escrevem mais. Escrever na mão, não escreve mais. As pessoas digitam hoje em dia. Então, o pinyin, você vai utilizar ele, talvez, na sua trajetória inteira, enquanto você aprende mandarim, mesmo que você se torne fluente em mandarim, você vai precisar escrever um e-mail, você vai precisar digitar uma mensagem, e tudo isso você vai utilizar o pinyin. Então, não tem como você descartar o pinyin, tá legal? O pinyin, então, é a base. É através disso daqui que a gente vai construir toda a fortaleza do mandarim na sua cabeça.